Bom, só quis fazer um vídeo aqui rapidinho para falar desse evento monstruoso que aconteceu no supermercado em Porto Alegre. Acho que não preciso nem falar o nome do supermercado, que essa altura deve ser mais que sabido, né? O mercado que há pouco tempo atrás também teve um outro problema de violência, né? Que mataram um cachorro no supermercado. E eu lembro que várias pessoas ficavam falando assim que é só um cachorro, né? Isso daí não pode importar mais que uma vida humana e coisa e tal, né? Mas eu não quero nem entrar nesse mérito agora. Quero falar desse evento que aconteceu hoje, né? Que rapaz, ele foi rapaz não, tinha 40 anos, né? Foi assassinado brutalmente, né? Por seguranças, né? É, é uma coisa que é absurda. E a gente vê na internet também uma total falta de empatia. A gente vê as pessoas falando assim que o cara não era flor que se cheire também. Ele tem passagens pela polícia, isso, aquilo. Eu não vou nem entrar nesses detalhes porque eu acho que, tipo, se tá chegando nesse ponto que as pessoas estão. Bom, vou voltar um pouco a história, né? Parece que houve um desentendimento dele com a caixa do mercado e aí ele foi tirado para fora do mercado pelos seguranças. Os seguranças já começaram a bater nele, foram bater nele até ele morrer, basicamente, né? A mulher dele tentou chegar perto e ela foi empurrada pelos seguranças e não teve a menor chance de se defender. Eu não vou nem entrar no mérito que novamente essa questão que falaram o cara não presta e coisa e tal, o cara não era flor que se cheire. Bom, se realmente ele não é flor que se cheire, então ok. Então que ele tivesse sido levado para a delegacia, que tivesse passado pelo todo o processo legal normal, fosse preso, fosse julgado, apurado os crimes que o cara fez, né? Porque as leis servem basicamente para isso, né? Se não fossem as leis, se não fossem é, polícia, advogados, todo o sistema legal, sistema prisional, que a gente sabe muito bem que é falho, a gente sabe que não é perfeito, a gente sabe que tem muita coisa que pode ser melhorado nesse sistema, né? Se a gente não puder ter um pouquinho de fé que seja nisso, o que vale mais então a gente ter fé? A gente vai voltar então para a barbárie? Para que o ser humano perdeu tanto tempo de construir uma civilização, de construir leis, de construir um sistema legal, que a gente sabe novamente tem várias falhas, vários problemas. A gente sabe que não é perfeito. Mas então a resposta, na verdade não a resposta, o oposto a isso tudo, a civilização, o que seria? O caos, a barbárie. Imagina se fosse que nem na antiguidade, olho por olho, dente por dente. Alguém faz alguma coisa, você já sai, mata aquela pessoa. E a gente sabe também que tem um problema todo de racismo estrutural no Brasil. Que ok, quem vê o vídeo vai falar, não, você tá lacrando e coisa e tal. Mas, meu, é um ser humano. É um ser humano. Ele não precisa exigir respeito, ele não precisa demandar respeito caso ele tenha aprontado alguma coisa. Mas ele precisa pelo menos demonstrar empatia. Respeito no sentido de ele ter sido recolhido para a delegacia, ter sido julgado, preso, etc. Em vez de ter passado por essa barbárie. Porque isso afeta não só a família desse cara, afeta todo mundo que estava lá perto que viu isso, afeta os funcionários do mercado, agora a família desses seguranças e tudo mais que estavam lá, que bateram nele até a morte dele. As famílias estão destruídas também. Destruídas emocionalmente, talvez financeiramente, porque vão ter que incorrer em processos também. Então um pequeno ato desses de barbárie, né, a gente pensa, ele fez justiça com as próprias mãos, o cara não prestava mesmo, sei que, blá blá. Mas aí, destruiu a vida de um monte de gente. Tem cabimento uma coisa dessa? Em pleno 2020? Tipo, no dia da consciência negra praticamente isso aconteceu. E novamente aquilo, eu não vou entrar nessa de falarem que é lacração isso que você está falando, que isso é absurdo, que
Isso é coisa de esquerdista, que está defendendo bandido. Bom, primeiro, eu não sei se o cara era bandido ou não. Se fosse bandido e tivesse matado alguma coisa, ok, então que passe por todo o processo legal, que seja recolhido à delegacia, que seja julgado, que tenha um advogado para poder se defender também. Que se os piores corruptos, os piores ladrões, os piores assassinos têm direito a isso, de não serem executados assim do nada, por que, que o cara não teria também esse direito? E a gente está falando de um caso que se tornou conhecido nacionalmente. Até em jornais fora do país se falou desse caso. Muita gente agora está comparando com o caso do George Floyd nos Estados Unidos, né? Então, um caso que teve uma repercussão muito grande, não só aqui, teve fora também do país. Saiu no Washington Post, saiu na BBC. Ou seja, eu acho que tem que começar a ser dado uma atenção especial para isso. Mas fica muito difícil quando a gente tem governantes que a todo tempo negam tudo que existe nesse país. Negam que a Amazônia e o Pantanal estejam sendo desmatados, negam que a Covid-19 existe, negam que o racismo existe, negam a ciência, negam as instituições democráticas, como no começo do ano estava tendo um monte de representação do nosso governante maior aí, que não preciso nem citar o nome tão careca de saber, fazendo manifestações antidemocráticas com milhares de pessoas aglomeradas no meio de uma pandemia, de toda uma situação que está havendo aí. Então é toda uma conjuntura, não é uma coisa que a gente pode enxergar de uma forma isolada e falar, não, foi esse caso isolado aqui que aconteceu. Isso não está acontecendo em todo lugar. É que isso aconteceu no mercado, um lugar público, um lugar que um monte de gente com certeza podia filmar, tinha uma câmera. Agora, quantas pessoas devem passar por isso, quantas pessoas devem morrer dessa forma todos os dias, e ninguém sabe. Não só negros, brancos também, mas aqui o caso, a gente tem que falar disso porque é muito emblemático isso ter acontecido com um negro, praticamente no dia da consciência negra. Então que país que a gente quer construir? O que a gente quer deixar de legado para o futuro? Que tipo de mensagem que a gente quer passar para o mundo, sendo que, além de negar que todas as coisas aí que são úteis existem, como a ciência, como a medicina, como a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, negar que instituições democráticas existem, um governante que zomba da população, fala que é frescura usar máscara, que é desnecessário. Como que a gente quer ser levado a sério por nós mesmos? Como que a gente vai acordar de manhã e se olhar no espelho e falar, olha, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho orgulho de tudo que está acontecendo aqui. Tá tudo lindo, tá tudo bonito, tá tudo perfeito. Eu não tenho esse orgulho, honestamente. Se você tem, parabéns. Eu, honestamente, eu não tenho esse orgulho. E a gente está chegando numa barbárie, né? Tudo que a civilização ela se propôs a trazer, de coisas funcionais que não precisem apelar para o caos, para o assassinato, para o olho por olho, dente por dente. Tudo que a civilização ela traz para a gente, né, de bom, de construtivo, de pacífico, vai sendo destruído de forma sistemática. De forma sistemática, sustentável e ordenada, porque é os nossos governantes que dão essa mensagem. Os governantes que falam que racismo não existe, que ciência é falha, que
vírus não existe, que isso, aquilo não existe, que quando acaba a saliva deve-se usar pólvora. Então onde que a gente vai chegar? Esse caso que aconteceu lá no mercado em Porto Alegre é a culminação, na minha opinião, de um monte de coisa que já vem acontecendo aí no Brasil nos últimos 2 anos, das mensagens que são passadas ao povo, das mensagens que os nossos governantes dizem do que é correto e do que não é, da lavagem cerebral. Eu, honestamente, eu não vejo muito futuro. Eu queria terminar esse vídeo de uma forma assim, positiva, mas está difícil. Tá difícil ter orgulho de ser brasileiro, tá muito difícil.